Então, a taurina, ele é um aminoácido, ele está presente em alguns seres vivos, tá? No boi, acho que nos bovinos, no fígado de bovinos. No nosso fígado tem taurina, no nosso cérebro parece ter um pouco de taurina. E o pessoal acredita, principalmente os detentores do Red Bull, acreditam que a taurina tem um efeito de melhorar a concentração, melhor performance em esportes, esse tipo de coisa. Tá? Mas o que tem no Red Bull que faz a pessoa ter maior concentração e maior performance é só a cafeína, que está presente no café, no refrigerante, no chá, em quantidades variadas, tá? Que o Red Bull alega ter. Pelo fato do Red Bull ter cafeína também, muitos pesquisadores atrelam a cafeína como principal componente de deixar do Red Bull aumentar a concentração e a disposição da pessoa. As curvas de titulação, aqui eu estou pegando um outro caso específico da histidina, tá? A histidina tem um grupo lateral básico e por isso que ele tem 3 pontos de pKa, fora o PI, que é o ponto isoelétrico, tá? Então tome cuidado que dependendo do aminoácido, a gente pode ter mais de uma rampa, mais de um ponto de inflexão, indicando a presença de um pK, tá? Lembrando que aqui a gente tem as regiões tamponadas, outra região tamponada, outra região tamponada, tá? Aqui seria o ponto, provavelmente um ponto relacionado, aqui é o ponto isoelétrico, né? Aqui é o ponto em que você neutralizou um dos grupos ionizáveis. Aqui é outro grupo, aqui é outro grupo. Por fim, a gente falou sobre as ligações peptídicas para fazer o link da aula de hoje, tá? A ligação peptídica é a ligação covalente mais importante que faz unir dois aminoácidos que vão compor lá na frente os peptídeos e as proteínas. As ligações peptídicas é basicamente essa ligação carbono-nitrogênio, tá? O carbono carbonílico que vem de um ácido e esse nitrogênio que vem da grupo amino de outro aminoácido. A aula de hoje, então, a gente vai analisar com mais detalhes a ligação peptídica, falarei rapidamente de peptídeos e começarei apresentando as proteínas, como as proteínas são organizadas, tá? Em termos de estruturas, em termos de aplicação, em termos de tipos, funções e assim vai. A próxima aula vai ser um pouquinho descritiva também, que vai ser basicamente falar as técnicas de sequenciamento e purificação, que são aulas mais técnicas que ensinam, que a gente vai abordar algumas técnicas de sequenciamento, né? Para a gente saber qual que é a sequência de aminoácidos que compõe uma determinada proteína. A gente vai ver por que isso é importante. E métodos de purificação, porque para você conseguir sequenciar, você precisa ter a proteína pura. As ligações peptídicas, pessoal, têm uma propriedade que está um pouco relacionado às estruturas das proteínas, tá? Que é o fato da ligação peptídica, que é essa aqui que eu estou circulando com laser, CN, esse aqui vem de um aminoácido, esse aqui está ligado a outro aminoácido. Essa ligação aqui, ela apresenta o que a gente chama de propriedade planar, tá? É uma característica planar, porque ela pode ter um caráter de dupla ligação. Esse caráter de dupla ligação vem justamente do efeito de ressonância. Não sei se vocês estão lembrados, quando a gente estava abordando acidez, basicidade, a acidez de alguns compostos é maior por causa do efeito de ressonância. O efeito de ressonância seria esse par de elétrons virar uma dupla, e esse carbono, para não ficar com 5 ligações, promove o par de elétrons da dupla para virar uma carga negativa. Então, o que existe, a ligação peptídica, na verdade, é um híbrido desses dois aqui. Então, como ele é um híbrido e a ligação CN tem um caráter de dupla ligação, a geometria dessa parte aqui, C dupla O, CN, ela tem uma geometria planar. Então, muitos livros representam essa porção aqui da ligação peptídica como um plano. Esses 3 átomos aqui, a gente tem 3 pontos, né? Determinam um plano. Então, são esses 3 pontos aqui que vai determinar o plano que está marcado aqui em azul. Essa característica da ligação peptídica tem um caráter de dupla, a gente pode representar aqui com esses planos, simbolizando o caráter de dupla ligação. A gente não tem esses planos, essas placas, né, na verdade. É só uma ilustração. As ligações que giram são só essas aqui. Essas que estão com uma seta aqui virando, significa que essa ligação carbono-carbono gira, e essa ligação nitrogênio-carbono gira também. Tá? Então, só os carbonos alfa têm rotação livre, só que a ligação carbonila-nitrogênio não.
Vamos falar agora já dos peptídeos. Os peptídeos seriam uma classe um pouco, em termos de tamanho, seriam proteínas também, mas a gente dá nome de peptídeos quando a gente tem uma sequência pequena de aminoácidos. Quando a gente tem só um peptídeo formado por dois aminoácidos, a gente costuma chamar de di, três aminoácidos tri, tetra, então a gente usa esse prefixo para simbolizar o número de aminoácidos que compõem o peptídeo. Se ficar entre 10 e 15 peptídeos, até 15 peptídeos, a gente pode dar um nome geral de oligopeptídeos. Agora, se o número de aminoácidos que compõem o peptídeo for entre 15 e 50, aí a gente pode chamar de polipeptídeo. Alguns livros falam de 30, tanto faz, entre 30 e 50 é um polipeptídeo. E alguns autores dizem que acima de 50, se você tiver um peptídeo acima de 50 aminoácidos, desculpa, que é um tamanho grande já, a gente já pode considerar que essa biomolécula é uma proteína. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Nesse slide eu estou perguntando que tipo de peptídeo é esse? Se é um tri, um tetra, um penta. Tá? No começo fica meio difícil a gente visualizar as ligações peptídicas, quais são os aminoácidos. O uso de cores ajuda na gente visualizar rapidamente alguns aminoácidos que compõem o peptídeo. Eu estou vendo aqui nas extremidades dois, o verde e o roxo. Aqui nesse meio aqui, quantos aminoácidos a gente tem? Então, se a gente olhar aqui, você vê que vai ter uma unidade de repetição. Ó, nitrogênio, carbono alfa, carbonila. Nitrogênio, carbono alfa, carbonila. Nitrogênio, carbono alfa, carbonila. Nitrogênio, carbono alfa, carbonila. Então, você precisa encontrar essa unidade de repetição e a gente conseguir separar os aminoácidos que compõem esse peptídeo. Então, a gente tem um outro aminoácido aqui. Aqui é a ligação peptídica. Ligação peptídica. Essa ligação peptídica, então, vai dividir esse outro aminoácido. A outra ligação peptídica que separa o aminoácido em roxo. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Então, nesse caso aqui, a gente tem um tetrapeptídeo. Se eu fosse muito chato, eu ia perguntar quais são os aminoácidos que compõem aqui, né? Mas isso não é o caso. Aqui a gente tem uma valina, aqui uma glicina, aqui uma serina e aqui uma alanina. A gente pode representar, então, esse peptídeo dessa maneira, usando a nomenclatura de 3 letras. Existe uma nomenclatura de uma letra também. Não é, eu não vou cobrar, eu não vou pedir para que vocês decorem nem essa nomenclatura, nem a nomenclatura de uma letra. Mas é só para mostrar como que a gente representa esse peptídeo. A gente representa o peptídeo sempre partindo do aminoácido que contém o nitrogênio, então esse seria o primeiro. E o último aminoácido seria aquele que tem o grupo ácido carboxílico livre. Se não tivesse essa distinção entre o nitrogênio, começar pelo nitrogênio e terminar pelo ácido, eu não saberia se eu leria daqui para cá ou de lá para cá, porque a sequência seria diferente. Tá? Então, se eu colocar ala, ser, gli e val, começando no nitrogênio, aí é um outro peptídeo. Então, a gente pega o primeiro peptídeo, aquele que começa com nitrogênio, e o último peptídeo, aquele que termina com ácido. Aqui está um exemplo de peptídeo que a gente usa no dia a dia, alguns usam no dia a dia, que é o aspartame. Aspartame é um derivado de peptídeo, na verdade. Ele é formado aqui, ó, tem a ligação peptídica, então esse aqui é um aminoácido. Esse aminoácido aqui é o ácido aspartico, por isso que lembra um pouco o nome, aspartame. E esse outro aminoácido aqui é a fenilalanina. Então, se você misturar basicamente fenilalanina com o ácido aspartico, você tem o aspartame. Só que tem um detalhe no aspartame, que o aspartame não é bem o de peptídeo, ele é um éster. Lembra do terminal ácido? Na verdade, é um terminal éster, né? Então, ele é considerado um dipeptídeo metiléster. Então, esse seria o nome mais formal do aspartame, aspartilfenilalanina metiléster. E a gente usa, ele tem um poder adoçante 200 vezes maior que o açúcar. Ele é usado como adoçante. Peptídeos tem em todos os seres vivos, pessoal. Existem peptídeos diferentes em determinadas regiões do organismo também. Então, tem peptídeos, dependendo do tecido, da região do corpo, tem um tipo de peptídeo. Tem peptídeos de plantas, de bactérias, de fungos, de invertebrados, anfíbios, aranhas, peptídeos relacionados ao câncer, peptídeos relacionados às vacinas, ao sistema imune, peptídeos do cérebro, encontrados no cérebro, sistema endócrino. Então, existe uma infinidade e muitos especialistas em peptídeos acabam classificando os peptídeos ou pela função ou pela localização, né?
ou pela atividade do peptídeo. Aqui a gente tem um peptídeo relativamente grande para a gente começar já a fazer o link com as proteínas. Esse peptídeo aqui é a insulina, um peptídeo de 50, quase considerado uma proteína, né? 51 aminoácidos compõem esse peptídeo. E o curioso desse peptídeo não é uma cadeia linear de 51 aminoácidos. Esse peptídeo, a insulina bovina, ele é composto por duas cadeias. Uma cadeia está aqui e a segunda cadeia está aqui. O número total de aminoácidos é 51. Eles são unidos, essas duas cadeias que compõem a insulina, por pontes de sulfeto. É uma coisa que eu não comentei lá atrás. Eu comentei só em funções orgânicas, tá? Quando você tem cisteínas próximas, há uma chance dessas cisteínas que contêm o grupo lateral enxofre fazer essa ponte de sulfeto, tá? Então, toda vez que tem um ponte de sulfeto é porque são duas cisteínas ligadas. E aqui tem uma ponte de sulfeto relativamente próxima entre essas duas cisteínas, tá? Então, a gente tem uma, duas, três pontes de sulfetos, duas cadeias de aminoácidos que compõem a insulina bovina. A ponte de sulfeto é muito comum, é muito presente em várias proteínas, peptídeos. Ela é formada, então, pela junção de dois resíduos de cisteína. O resíduo de cisteína ou o grupo lateral de cisteína é esse CH2SH. Ele pode sofrer um acoplamento oxidativo, então SH é a forma reduzida, SS é a forma oxidada. Então, se você oxidar essa parte aqui, vai formar a ponte de sulfeto. Uma característica importante que a gente vai perceber agora, quando for estudar as proteínas, é que à medida que a gente vai juntando os aminoácidos, a gente percebe que essa parte carregada aqui do carboxilato e essa parte aqui do amônio deixam de existir quando a gente forma a ligação peptídica, né? Então, essas espécies carregadas, que são determinantes nas propriedades, principalmente de pH, pKa, eles acabam saindo de fora, né? Então, a cada ligação peptídica que você faz, você elimina esses grupos ionizáveis, né? Carboxil, o grupo amino. Muitas características das proteínas que a gente vai ver agora, elas têm uma função muito atrelada ao tipo de cadeia lateral que apresenta, tá? Então, a gente vai ver algumas influências dos grupos laterais de aminoácidos para a estrutura, para a carga do aminoácido, para a solubilidade de uma proteína. Eu falei aminoácido, mas falei proteína. Então, existem muitas proteínas que são muito solúveis em água, então é porque tem muitos grupos laterais bastante polares ou carregados. Existem muitas proteínas que têm um balanço de carga positivo ou negativo, em detrimento da presença de grupos laterais carregados positivamente ou negativamente, e assim vai. Então, a gente vai começar a olhar mais, quando analisar proteínas e enzimas, pelos grupos laterais, ou resíduos de aminoácidos, que a gente costuma falar também. Então, vamos começar a falar agora das proteínas. Então, a gente estava falando de aminoácidos, peptídeos. Chegou agora o momento de começar a falar das proteínas, tá? A gente vai falar de proteínas nessa aula que vem, e mais 2 aulas só falando de enzimas. Enzimas, quando a gente for falar de enzimas, vai ter muita coisa de muito cálculo, tá? Então, a gente vai começar a misturar as coisas. Para falar de proteínas, então, a gente vai verificar que as proteínas são caracterizadas em função da sua estrutura. Então, a gente pode analisar a proteína através da sua estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária, esqueci de colocar aqui. A gente pode analisar as proteínas em tipos, né? Então, a gente tem anticorpos, enzimas, receptores de membrana, hormônios, canais de membrana, que é outra coisa, tá? A gente tem algumas proteínas estruturais, algumas proteínas têm função hormonal, e a gente tem também as classificações de proteínas, é muita coisa, pessoal. Então, a gente tem proteínas que são relacionadas à estrutura, tem aquelas que são fibrosas, aquelas que têm uma ação mais hormonal, enzimática, são as proteínas globulares, tem proteínas que são apenas cadeias de aminoácidos e tem enzimas que são formadas por cadeias de aminoácidos, mais alguma macromolécula ou uma biomolécula. Existem proteínas, principalmente as quaternárias, que são proteínas compostas, ou seja, tem mais de uma subunidade. Falando rapidamente as estruturas de proteínas, divisão estrutural de proteínas, a gente vai falar com mais detalhes, tá? Mas esse aqui resume basicamente essa parte de estrutura de proteínas.
A estrutura primária é basicamente a composição, a sequência de aminoácidos que compõem a proteína, certo? Sempre começando do amino terminal para o ácido, para o ácido terminal, né? Sempre começando do grupo amino, terminando pelo grupo ácido. A estrutura primária só vai informar para vocês a sequência de aminoácidos que compõem a proteína, sem levar em consideração como que esses aminoácidos estão interagindo. A estrutura secundária, por sua vez, ela vai apontar regiões da proteína que tem uma estrutura bastante familiar. Então, a gente tem estruturas do tipo hélice, folhas beta, são as duas principais estruturas secundárias de proteína. Então, a estrutura primária é só a sequência, a estrutura secundária, regiões onde a gente tem alfa-hélice ou folhas beta. Existe uma terceira lá que são as voltas, né, os turns. E aí, a junção, a organização de toda a sequência e de todas as estruturas secundárias e mais algumas interações que não existem nessas estruturas secundárias forma a estrutura terciária, que é quase a proteína inteira. Existem proteínas que são basicamente estruturas terciárias. Só que existem proteínas muito grandes, que são formadas por várias subunidades de estruturas terciárias, tá? Que podem ser iguais ou não. No caso da hemoglobina, que é esse exemplo aqui, são 4 subunidades bastante parecidas. Existe uma relação de simetria entre elas. Sim, é a proteína final, né, que a gente chama de estrutura quaternária, esse aqui é a hemoglobina. Você vê que existem 4 partes muito parecidas, então cada subunidade aqui seria a estrutura terciária da hemoglobina, e essa estrutura terciária contém regiões onde são encontradas estruturas secundárias do tipo hélice ou do tipo folha beta, e a sequência, um por um, de cada aminoácido descreve a estrutura primária das proteínas. Falando das estruturas primárias, qual que é a razão da gente saber a estrutura primária? Tá? Então, tem algumas razões que são óbvias. É para a gente ter uma noção, uma informação que pode fornecer pistas de como que pode ser a estrutura tridimensional. Sabendo a estrutura, a sequência de aminoácidos que compõe a proteína, ela pode dar informações de como funciona essa proteína. Ela pode dar informações dependendo da abundância de determinado aminoácido, né? A forma, a estrutura. Ela pode dar pistas de onde veio essa proteína, se é uma proteína que é encontrada dentro do núcleo, se é encontrada no citoplasma, no mitocôndria, na membrana. Então, pode dar pistas de onde pode estar vindo essa proteína. Uma coisa importante de saber a sequência de aminoácidos de uma determinada proteína é que ela dá pistas sobre a evolução molecular, tá? Que eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco. Então, se a gente souber a sequência de uma proteína e comparar com uma proteína de outro ser vivo, retirada do mesmo local, talvez do mesmo tipo, da mesma função, ela pode estar, se tiver, dependendo do grau de similaridade, ela pode dar pistas se ela tem um ancestral comum, se ela é parente ou se não é parente, falando de modo bem genérico, tá? Então, dá pistas sobre evolução molecular também. E também, o sequenciamento de proteínas também ajuda no diagnóstico de doenças. Então, é isso que eu queria dizer sobre a parte de evolução molecular. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma proteína que existe em quase todos os organismos vivos, por exemplo, citocromo C, que está muito atrelada aos processos de respiração. Então, se a gente sequenciar a proteína do citocromo C em diversos organismos, e a gente começar a ver a similaridade, a gente pode construir uma árvore, que a gente chama aqui no caso uma árvore filogenética, e a gente pode tentar traçar parentescos, né, graus de parentescos entre os seres vivos, tá? Então aqui a gente tem dos peixes, e acaba caindo aqui tem um ser humano, chimpanzé, macaco, tá? Cavalo, então a gente começa a criar uma árvore e só com base no sequenciamento de aminoácidos compõe uma proteína aqui que está presente em uma grande quantidade de organismos. Como que a gente determina, né? Como é que a gente consegue sequenciar essa proteína? Aí a gente vai deixar isso para a próxima aula, que é um tópico que demanda quase uma hora para explicar, que é o sequenciamento de proteínas, tá? Hoje em dia, comparado com 30, 40 anos atrás,
Hoje em dia a gente tem instrumentação, técnicas muito avançadas, e eu acho que isso vale a pena mostrar isso para vocês na próxima aula. Então a gente viu a estrutura primária, agora falta falar da estrutura secundária, terciária e quaternária. A estrutura secundária, então, é definida como uma conformação local do esqueleto de ligações peptídicas. Tá? Então, a estrutura secundária vai falar de regiões da proteína que tem uma certa conformação característica. Basicamente são três, tá? Então a gente tem as alfa-hélices, que são essas daqui. As alfa-hélices, então, imaginam, uma linha, né, um polímero, e você vai girando ela em torno de um eixo, certo? Então, esse sentido aqui, que a gente chama de helicoidal, é uma estrutura secundária chamada alfa-hélice, tá? E essas alfa-hélices ela tem essa disposição por causa das ligações de hidrogênio. Então, de novo, a gente vai ter que usar conceitos que a gente viu em TQ, que a gente viu no conceito no começo da aula, principalmente quando falou da água, que são as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio ocorrem, se vocês separarem, vão pegar essa bolinha vermelha, é um oxigênio. Está fazendo ligações de hidrogênio com essa bolinha branca, que é um hidrogênio que está ligado a uma bolinha azul, que é o nitrogênio, tá? Então, são ligações de hidrogênio que ocorrem dentro da própria molécula, com uma diferença a cada quatro aminoácidos, tá? Então, a cada 4 aminoácidos, o NH de um vai fazer uma ligação de hidrogênio com a carbonila do outro, em média, tá? E ela vai ter sempre essa direção meio que indo para a direita, certo? E não para a esquerda, meio que para a direita, subindo. Aqui tem uma outra ilustração um pouquinho melhor, para mostrar, então, através da forma molecular, as ligações de hidrogênio entre uma carbonila, de um aminoácido, com NH de um outro aminoácido separado por um número que gira em torno de 4 aminoácidos de distância. Uma coisa importante, quando você tem uma região com alfa-hélice, é os grupos laterais, que são os grupos R. Você vê que todos esses grupos R estão meio que apontando para fora da hélice. Então, imagine esses grupos R, em verde. Eu ia falar laranja, mas não sei porquê. Então, você vê que os grupos R estão apontando para fora da hélice. Vai representar, então, que quando você tem uma alfa-hélice, as cadeias laterais, ou seja, que são aqueles grupos R que diferenciam os aminoácidos, estão projetados para fora do eixo helicoidal, tá? Então, aqui é a visão por cima da alfa-hélice, e aqui uma outra representação do alfa-hélice usando espaço preenchido, modelo de espaço preenchido. Aqui está um exemplo de uma proteína que contém bastante estruturas alfa-hélice, que é a troponina, mas o importante aqui é observar aqui a presença de várias alfa-hélices. Né? Tem uma alfa-hélice grandona aqui, uma outra alfa-hélice aqui, outra alfa-hélice aqui, outra alfa-hélice aqui, alfa-hélice aqui, aqui e aqui. Aqui estão outras formas de representar proteínas. Aqui está uma forma usando linhas, aqui está usando fitas, e aqui está usando um modelo parecido que a gente viu aqui, de bolas, né, espaçamento preenchido. A estabilidade desse alfa-hélice, né, vai depender muito da formação e a estabilidade dessas alfa-hélices. Vai depender muito dos grupos R's, que eu mostrei lá, que estão apontados para fora, né, do volume, do tamanho desses grupos R, e também da presença de prolina e glicina. Esses dois aminoácidos específicos são aminoácidos pequenos e que podem, ao invés de contribuir para a alfa-hélice, elas são tão pequenas a ponto de querer fazer o que a gente chama de curva, que é a próxima. A segunda forma de estrutura secundária de proteínas são as folhas beta, tá? A gente verifica a presença de folhas beta, a forma de representar as folhas beta são essas setas. Essas setas aqui mostram, além da direção, né, de onde está indo N-terminal carbono ácido, a direção da cadeia. E essas setas nada mais são do que sequências de aminoácidos dispostos a interagir, que geralmente interagem através com uma outra sequência de aminoácidos, que essa está em laranja,
tá? Você vê que há um pareamento aqui, uma relação paralela aqui dessa seta, por exemplo, com essa seta, e que também está fazendo um paralelismo com essa seta aqui. Então, você tem uma relação, as folhas beta são caracterizadas pela sequência de aminoácidos interagindo com uma outra sequência de aminoácidos, mas também por ligações de hidrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio, que nas folhas, na alfa-hélice, eram intermolecular com a diferença de 4 aminoácidos, agora essas ligações de hidrogênio são formadas meio que um bloco interagindo com outro bloco. E aí a gente tem, então, a carbonila com hidrogênio ligado ao nitrogênio, o mesmo tipo de ligação de hidrogênio que a gente viu na alfa-hélice, a gente está vendo aqui. Só que aqui agora a gente tem uma sequência interagindo com uma outra sequência. Uma característica das folhas beta, que alguns livros chamam de beta preguiada, é por causa dessa disposição aqui, ó, zigue-zague, né? Essa disposição zigue-zague está muito relacionado à estereoquímica dos aminoácidos e pelo fato do carbono fazer 4 ligações, tá? Então vai ser também relacionado a essa sequência do carbono se ligar em formato tetraédrico, né? No caso, ele vai ficar fazendo essa sequência zigue-zagueando a cadeia, tá? Aqui está um exemplo onde é encontrado as folhas beta. Folha beta é encontrada em muitas proteínas, tá? Aqui uma proteína onde as folhas beta são encontradas em grande quantidade, que é a fibroína, presente na seda e nas teias de aranha. Eu vou colocar várias imagens de fontes diferentes representando a mesma ideia. Então, aqui tem uma outra foto das folhas beta, que ela aqui mostrando os dois principais tipos de folhas beta, a antiparalela e a paralela, tá? É uma questão da disposição, né, das ligações de hidrogênio. Aqui elas estão antiparalelas, na verdade eu não sei dizer como o motivo, mas está relacionado a isso aqui. Então aqui a gente tem as ligações de hidrogênio formando aqui três folhas beta, né? E aqui também as 3 folhas beta, mas se você perceber que as 3 setas estão no mesmo sentido. Então, as folhas betas antiparalelas é quando as 2 setas estão nos sentidos contrários. E as folhas betas paralelas é quando as 2 setas estão no mesmo sentido. Uma característica importante também, da mesma maneira que a gente viu nas alfa-hélices, os grupos laterais estão apontados para fora da hélice, e aqui no caso das folhas beta, estão apontadas meio que para fora do plano. Então, estão meio que perpendiculares ao eixo da folha, tá? Então, estão perpendiculares à folha. O que estão perpendiculares à folha são essas bolinhas roxas aqui, que são os grupos laterais dos aminoácidos. Aqui outra representação. Então, aqui a gente tem as folhas paralelas. Então, imagina aquelas setas que estão nas ilustrações de proteínas. Quando as duas estão no mesmo sentido, são folhas betas paralelas. E quando estão em sentidos contrários, antiparalelas. Outra representação das folhas beta de outro livro, preguiadas, mostrando o fato do carbono ter essa geometria tetraédrica, então ele vai sempre 2 ligações angulares vão estar assim e a outra sequência vai estar para trás, isso que faz dar essa característica preguiada que a gente vê em alguns livros. Aqui é uma coisa mais visual, é para mostrar que aqui ó, a gente tem folhas beta preguiadas antiparalelas nesse caso, né? E fazendo uma torção. Então, isso pode acontecer também. Existem várias disposições de folhas beta, na verdade. Aqui está mostrando várias folhas beta sendo torcidas, né? Que pode estar presente em algumas proteínas, aqui nessa enzima, carboxipeptidase. Existem disposições de folhas betas bastante interessantes. Aqui estão formando um formato de barril, tá? Então, essa folha beta aqui, ó, que estão no formato paralelo, estão dispostas, são folhas betas paralelas, só que elas estão um pouquinho inclinadas para a direita. E você olhar por cima, você vai ter essa visão aqui. Essa aqui é a visão por cima dessa enzima também, que é uma isomerase. O que eu quero destacar aqui é esse formato cilíndrico, parecendo um barril dessas folhas beta. Pode apresentar, isso pode ser usado
para descrever uma determinada função dessa enzima, tá? Não sei se está atrelado a uma função. Então, a gente viu folhas alfa-hélices, folhas beta. Existe uma terceira estrutura secundária, que são aquelas estruturas secundárias não repetitivas, que são as alças ou voltas, tá? Alças é aquela que faz uma curva, voltas é aquela que faz só vai no sentido e volta no outro sentido. Tá? Isso se deve à presença do que a gente chama de voltas beta. Então, os beta turns são quando a gente tem sequências de aminoácidos que estão indo numa direção e por causa da ligação de hidrogênio, ela vai para uma outra direção. Tá? Aqui também. Aqui a gente tem indo numa direção, voltando para outra direção. Isso é favorecido principalmente quando você tem grupos R muito pequenos, que é o fato da glicina ou da prolina. A prolina e a glicina têm uma facilidade da ligação peptídica não girar, mas atribuir duas conformações, que a gente chama de cis e trans. Não vem ao caso vocês precisarem chegar nesse detalhamento, mas lembrar que glicina e prolina, os dois aminoácidos são pequenos e isso favorecem essa frequência de voltas, né? Esses ganchos que tem aqui. Então, aqui é uma alça, aqui é uma volta. Alça e volta são muito parecidos, né? Uma curva aqui, ó. Então, quando tem regiões que não são nem alfa-hélices, nem folhas beta, né? Então, geralmente são caracterizadas por alças ou por voltas, que são muito parecidos. Então, aqui a gente tem outro exemplo. Aqui, professor. Oi. Não, você pergunta quais os aminoácidos mesmo são relativamente pequenos, tem grupos R pequenos e temos muito relacionados com alças ou voltas beta? Glicina. Glicina é aquele aminoácido que só tem hidrogênio. E a prolina, que tem esse... prolina é esse que tem o grupo amino cíclico. Okay. São esses dois aqui, que tem preferência a fazer voltas beta. A glicina e a prolina pode estar presente nas alfa-hélices, nas folhas beta, mas eles predominam mais nas voltas também, tá? Vou mostrar um dado estatístico. Aqui, ó. Então, aqui, os 20 aminoácidos estão aqui. Existe uma probabilidade relativa de encontrar esses aminoácidos ou em alfa-hélice, ou em folha beta, ou em volta beta. Você vê que na prolina e glicina, eles têm uma maior probabilidade de serem encontrados nas voltas, né, nas alças ou nas voltas beta. Enquanto que eles estão menos presentes em folhas beta e alfa-hélice, tá? Por exemplo, a glutamina, a metionina, eles tendem a formar mais alfa-hélice, né? Que folha beta, por exemplo, e assim vai, tá? Isso não tem uma relação com a polaridade ou caráter do grupo lateral? Está relacionado ao caráter do grupo lateral. Se ele é ácido, se ele é básico, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é polar, se ele é apolar, tá? Então, em resumo, então, os mais vistos são essas duas, né? Que as estruturas secundárias principais são as alfa-hélices, que sempre vão subir nesse sentido, né? São essas hélices aqui. E tem as folhas beta, que são esses planos, né? Que são simbolizados por essas setas. Então, a gente vai deparar, muitos de vocês já depararam com representações de proteínas, né? E para explicar, então, o que são essas molinhas e essas setas, são as estruturas secundárias, como que os aminoácidos estão dispostos. Aqui estão desse jeito e aqui estão desse jeito. Tá? Então, da próxima vez, a partir de agora, toda vez que você for ver uma proteína, você vai conseguir identificar o que é uma hélice e o que é uma folha, né? São as setas. Juntando, então, as estruturas secundárias, né? Que podem ser folhas e hélices, e agregar em cima das estruturas secundárias algumas interações que podem existir entre os aminoácidos, você forma, então, a estrutura terciária. Então, as estruturas secundárias, a gente consegue identificar folhas, hélices, mas também o formato que a gente vê nos desenhos, nas ilustrações, também está atrelado à presença de algumas interações, como interações hidrofóbicas,
fontes de sulfeto, coreações com metais, algumas proteínas possuem metais, cátions metálicos lá dentro, e também até ligações de hidrogênio não muito relacionadas à alfa-hélice nem à folha beta. E também interações eletrostáticas. Então, somando tudo isso, analisando toda a presença dessas interações dessas estruturas secundárias, você tem a estrutura terciária. Então, a estrutura terciária vai ter alfa-hélices, folhas beta, mas a gente considerando também as interações eletrostáticas, interações apolares entre grupos hidrofóbicos, as ligações de sulfeto, as pontes de sulfeto, desculpa, e as ligações de hidrogênio, a gente vai ter, então, a estrutura final, que é a estrutura terciária, quase final, né? Então, essa estrutura aqui, por exemplo, se não me engano, é uma estrutura terciária. Essa aqui também é uma estrutura terciária. Então, o fato das alfa-hélices estarem desse jeito, as folhas beta, é porque tem algumas interações aqui que não estão implícitas, que faz com que eles se agreguem dessa maneira, que está relacionado, então, a esse tipo de interações. Você não dá para ficar falando sempre de um tipo de estrutura, porque é muito descritivo, pessoal. E a estrutura quaternada é quando você pega uma estrutura terciária e junta várias delas para formar uma biomolécula maior ainda, que pode ser uma proteína também, pode ser chamada de proteína. Tá? Então, a estrutura quaternária é caracterizada quando você tem proteínas que são formadas por subunidades, ou seja, por várias estruturas terciárias que formam a proteína. E como é que essas estruturas terciárias ficam unidas para formar uma estrutura quaternária? Mesmo motivo. Pode ser interações, geralmente são interações não covalentes. Então, são interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, interações íon-íon, né, que são as interações eletrostáticas. Um exemplo que a gente coloca sempre nos livros é a hemoglobina, que é uma das proteínas mais importantes. Tanto é que a gente vai descrever com mais calma na aula que vem. A hemoglobina é esse trambolho aqui. A gente consegue ver aqui na hemoglobina que parece que não tem folha beta, né? Parece que só tem alfa-hélice. Representando essas alfa-hélices desse jeito, por exemplo, a gente vê uma certa simetria, tá? Principalmente esses dois e esses dois aqui. E existe uma relação de simetria, tanto é que essas subunidades são muito parecidas. Eu não lembro agora se são idênticas ou não. Tanto é que essas 4 subunidades aqui que compõem a hemoglobina são chamadas de alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. A hemoglobina é esse trambolho inteiro. Só que a hemoglobina é formada por 4 subunidades, que são 4 estruturas terciárias. Dentro de cada uma dessas estruturas terciárias existem alfa-hélices, que são as estruturas secundárias. Existe também aqui, ó, uma porção que não é proteica, né, que é o grupo M. Esse negocinho rosa que parece um chiclete com uma bola, com uma moeda encravada no chiclete, é para mostrar para vocês que a hemoglobina possui não só uma sequência de aminoácidos, mas também existe uma coisa de fora, né, que é o grupo M, que é uma macromolécula, tá? Existem 4 grupos M dentro da hemoglobina, que junto com a cadeia de aminoácidos representa aí então a hemoglobina, tá? A hemoglobina tem a função de transportar oxigênio, né? Então, o ferro que está presente aqui no grupo M é o responsável por transportar o oxigênio. Então, a gente vê estrutura primária, sequência de aminoácidos. Estruturas secundárias, regiões específicas, alfa-hélice, folhas beta, alças e voltas. Estrutura terciária, aí já começa a analisar a proteína como um todo. Então, a gente considera interações hidrofóbicas, fontes de sulfeto, interações eletrostáticas. E a estrutura quaternária é quando a proteína é composta por várias subunidades, compostas por estruturas terciárias. E isso tudo pode existir em diversos tipos de proteínas. Essa classificação de estruturas quaternárias, principalmente, né? Tem proteínas que são só formadas por estruturas terciárias, mas tem muitas proteínas que são formadas por estruturas quaternárias. E aí, a partir de agora, a partir desses slides, a gente vai começar a falar os tipos de proteínas que existem. Não todos, tá? Vou pegar só algumas. Aqui, por exemplo, a gente tem os anticorpos. Anticorpos são proteínas, tá? Então, olha aqui a representação que a gente estava vendo ultimamente, né? Então, ó,
Existem várias folhas beta, folhas beta, folhas beta, folhas betas, folhas betas, folhas betas, algumas alças aqui dentro, tá? Algumas cadeias lineares. E a gente tem uns tracinhos amarelos aqui, que são as pontes de sulfeto. E os anticorpos têm, muitos livros representam de forma bem simplificada, parece um formato de um Y, né? Então, o formato de Y está relacionado a essa estrutura aqui do anticorpo. Então, a gente pode até considerar que isso daqui é uma estrutura quaternária, porque a gente tem várias subunidades aqui, unidas por pontes de sulfeto, caracterizando o anticorpo. E o anticorpo ele é muito interessante, que ele interage com antígeno, e antígeno não necessariamente pode apresentar apenas um tipo de proteína. Por exemplo, o vírus, a gente está falando muito de coronavírus, existem diversos tipos de proteínas presentes no vírus. E existe um anticorpo específico para cada tipo de proteína presente no vírus. Então, tem anticorpos que vão interagir mais com a superfície do vírus, tem anticorpos que interagem mais com as coroinhas, com os spikes, né? As proteínas spikes são aquela que tem a forma de agulha, né? De coroinhas. E tem anticorpos que interagem mais com as proteínas que formam os canais e assim vai. Então, um vírus, por exemplo, pode apresentar vários tipos de proteínas com funções diferentes. Tem esse em vermelho, esse em azul, esse em verde. Então, para o mesmo antígeno, a gente pode ter anticorpos diferentes. Esse que é que essa representação está querendo mostrar para você, tá? Então, por isso que existem vacinas diferentes sendo desenvolvidas para o mesmo vírus. Outra coisa que é formada por proteínas são receptores, pessoal. Receptores de membrana é uma coisa muito importante, porque a gente tem receptores, por exemplo, no nosso sentido, a gente tem receptores olfativos, aqui o receptor está relacionado à visão, tem receptor relacionado ao paladar, tem receptor relacionado ao tato, e todos esses receptores, a maioria delas são proteínas. Então, para mostrar a grande importância das proteínas. As proteínas estão presentes em tem muitas propriedades, tem muitas funções das proteínas. Então, eu não vou mostrar todo o mecanismo aqui, porque é um nó na cabeça, mas é para mostrar para vocês que existem receptores, a maioria dos receptores que estão presentes na superfície de células, por exemplo, aqui pode ser uma célula nervosa, uma célula que vai receber a luz, por exemplo, né, que está no fundo do olho, na retina. As células que estão na retina possuem esses receptores que são sensíveis à luz, vai dar uma resposta, tá? E essa resposta vai para o cérebro e assim vai. Outro tipo de receptor, um receptor relacionado ao hormônio do crescimento. Então, existem receptores que recebem o hormônio do crescimento, que também é uma proteína, e vai avisar para a célula para se reproduzir, para crescer, e assim vai. Então, existem receptores hormonais, que vai dar uma resposta para o organismo, uma resposta imune, uma resposta relacionada ao sistema imune, ao sistema de crescimento, né? Ou algum dependendo do tipo de hormônio que você está relacionando, vai dar uma resposta para você. Esses receptores também trabalham como sinalizadores, vão dar um sinal para a célula, vai dar uma sequência de ações para a célula dar uma resposta. Outra propriedade que as proteínas podem ter é propriedades hormonais, né? Funções hormonais. Então, esses hormônios que estão aqui em cima, sinalizando, interagindo com o receptor, também são proteínas, muitas delas. E a insulina que eu mostrei lá atrás é a mais importante, sequenciada em 53 por Sanger. Foi um grande marco na bioquímica, porque não se sabia a composição da insulina. Existem proteínas que têm a função basicamente estrutural, colágeno, queratina, tem a função básica de sustentação, de estrutura, tá? O cabelo, o pelo, é feito basicamente de queratina. O colágeno está presente muito nos tendões, tem a função básica estrutural. Existem alguns microtúbulos no interior da mitocôndria, que também tem a função estrutural. Outra função de proteínas pode servir como canais de transporte, né? Canais de passagem na presença por exemplo, aqui na região do núcleo, pode permitir a passagem, controla a passagem e a entrada de nutrientes, de biomoléculas, de outras proteínas, até dependendo do caso, dependendo do tamanho. E tem as enzimas também, que é uma das principais
subclasses de proteínas, né? Existem enzimas de tudo quanto é tipo, existem enzimas que tem proteínas que têm ação enzimática de degradar outras proteínas, então proteínas destruindo outras proteínas, proteínas construindo outras proteínas, por causa dos ribossomos. Existem enzimas relacionadas à duplicação do DNA, tá? Então, a duplicação do DNA que a gente vai ver lá na frente precisa de ao menos três enzimas e mais uma proteína, e várias proteínas, na verdade, para formar a dupla hélice, né, para a duplicação do DNA. E aqui algumas representações de enzimas. Enzimas são bastante grandes, existe um número grande de aminoácidos que compõem as enzimas, tá? Então, eu falei bastante. A aula que vem a gente vai começar a falar um pouco mais, uma aula mais técnica, né? Que a gente vai ver como que as proteínas são separadas, como que a gente pode sintetizar, sequenciar e purificar proteínas. Dúvidas, pessoal? Eu sei que a aula foi bastante pesada, bastante maçante, mas para esse tipo de... Você vai ver que muitas aulas vão ser assim, pessoal. Tá ok? Então, a gente se vê na terça-feira, pessoal. Descansem bastante, bom feriado, bons estudos.